Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos às reflexões coletivas sobre o pensamento negro brasileiro do primeiro decálogo do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão sobre a Diáspora Africana, o PED, hoje trazendo o livro Racismo Estrutural, de Silvio Almeida. Filho de Verônica e Lorival de Almeida Filho, conhecido como Barbosinha, goleiro do Corinthians entre 67 e 68, Silvio Luiz de Almeida é jurista, filósofo, professor e presidente do Instituto Luiz Gama. Tem entre suas publicações o dossiê Margem Esquerda, Marxismo e Questão Racial e Sartre, Direito e Política, Ontologia, Liberdade e Revolução, ambos pela editora Boitempo. Além desse racismo estrutural, que faremos essa reflexão coletiva pela coleção Feminismos Plurais, com coordenação da filósofa Djamila Ribeiro. Recentemente, Silvio Almeida passou a ter mais destaque nas diversas mídias e redes, saindo dos círculos mais acadêmicos e do movimento negro, tendo maior espaço em jornais e TVs. Tem uma coluna no Caderno Poder, da Folha de São Paulo, publicada a cada 3 semanas, às sextas-feiras, onde aborda política, direito, economia e filosofia. Em outubro de 2020, estreou seu canal Entre Linhas no YouTube, que vai de entrevistas com diversas personalidades, de Mano Brown à economista Laura Carvalho. Há vídeo só do Silvio, onde é discutido atualidade, filosofia do direito, história, economia, religiosidades, cultura pop e por aí vai. Ainda em 2020, fez parte do controverso Comitê de Diversidade e Inclusão do Carrefour, segundo ele posteriormente como consultor, juntamente com nomes como o do empresário Celso Ataíde, fundador da CUFA, Central Única das Favelas, a historiadora Ana Carla Ferreira dos Santos e Maurício Pestano, diretor da revista Raça Brasil. Silvio Almeida vem aprofundando o pensamento que conjuga filosofia do direito, economia, política e ideologia, racismo, combinando nesse livro. Para encerrar essa breve apresentação, termino com esse trecho do dossiê Margem Esquerda, Marxismo e Questão Racial. Ao contrário do que apregam as leituras liberais, racismo não é um problema ético, uma categoria jurídica ou um dado psicológico. Racismo é uma relação social que se estrutura política e economicamente. Obrigado e ótima reflexão a todos. Boa tarde a todos. O autor Silvio Almeida, já na sua introdução, ele fala que não tem como objetivo apresentar um racismo específico, no caso aqui, o racismo estrutural. Ele fala que a tese central da obra dele é de que o racismo ele é sempre estrutural. E sendo estrutural, o racismo é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade. Então, mais adiante, o autor ele vai dividir o racismo em 3 concepções, para que possamos compreender melhor como que esse racismo ele se manifesta. Na concepção individualista, o racismo ele seria uma anormalidade. Porém, o racismo ele é algo que faz parte das nossas relações sociais. E se ele faz parte das nossas relações sociais, ele seria algo normal, que acontece no dia a dia das pessoas que sofrem esse racismo. Não deveria ser normal, mas que infelizmente é algo normal sim. E nessa concepção também, nós temos algo bem perverso dentro dessa concepção, de que dentro dessa concepção, as pessoas que seriam racistas e não as instituições. E isso vai tirar o peso dessas instituições de disseminarem esse racismo ao longo da sociedade. Então, a responsabilidade desse racismo seria das pessoas e não das instituições. E também outra questão que o autor também nos chama a atenção é sobre essa limitação do racismo como aspectos comportamentais. Então, como a gente já viu, o racismo ele não se resume apenas a aspectos comportamentais, ele também é disseminado pelas instituições. Na concepção institucional, ele nos diz que essa concepção ela foi um marco importante para o avanço teórico dos estudos das relações raciais. E nessa concepção, o racismo ele não se resume somente a aspectos comportamentais. Aqui o racismo ele seria o resultado do funcionamento das instituições, que mesmo que de modo indiretamente,
elas proporcionam desvantagens e privilégios baseados na raça. E o autor também ele nos fala de que a tese principal dos que afirmam sobre a existência do racismo institucional é de que os conflitos eles fazem parte das instituições. E se fazem parte das instituições, a desigualdade racial ela não é apenas característica ou ação isolada de grupos ou pessoas racistas, mas porque faz parte das instituições. E essas instituições elas são comandadas por um determinado grupo, que vai lançar a mão de mecanismos institucionais para colocar em prática seus interesses políticos e econômicos. E aqui, nesse momento, né, o poder ele se constitui um elemento muito importante, né, nessa relação racial. O poder aqui ele vai ser utilizado como um instrumento, né, importante para esses grupos hegemônicos que estão à frente do poder e que com certeza utilizam, né, e como nós já vimos, eles utilizam esse instrumento a fim de atender a seus interesses políticos e econômicos. Na concepção estrutural, o racismo institucional, ele representa um enorme avanço sobre os estudos das relações raciais. Primeiro, porque ele demonstra que o racismo ele vai além da ação individual. Então, ele não acontece apenas pela ação de pessoas ou grupos. E segundo, porque ao focar nessa dimensão do poder como um aspecto constitutivo das relações raciais, e aqui não se trata apenas, né, de um poder de um indivíduo, de uma raça sobre a outra, mas de um grupo sobre o outro. E tudo isso será possível quando há controle direto ou indireto de determinados grupos dentro do aparato institucional. E aqui, o autor Silvio, ele vai afirmar que se as instituições elas são racistas, isso vai acontecer porque a sociedade também é racista. E dentro dessa afirmação, né, a gente vai ter uma série de implicações dentro dela. Por quê? Se as instituições elas funcionam com regras que vão privilegiar determinados grupos raciais, isso quer dizer que o racismo ele faz parte da ordem social. Então, o racismo ele não seria algo criado pela instituição, mas é reproduzido por essa instituição. E a representatividade, aqui ela é um instrumento importante no combate ao racismo. Porém, nós não podemos limitar o racismo somente nessa representatividade. Mesmo que seja importante a presença de pessoas negras em espaços de poder e em espaços de decisão, isso não quer dizer que as instituições elas deixarão de atuarem de forma racista. E essa representatividade também de uma minoria de pessoas negras em espaços de poder, ela só vem a nos reafirmar que dessa desigualdade social existente entre brancos e negros, porque dentro desse aparato, as demandas que serão atendidas nesse espaço serão da maioria, que estão em frente ao poder. E as minorias, elas não terão nenhuma de suas demandas atendidas. E nas palavras do autor Silvio, o racismo, ele é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e familiares. Então, ele não é uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo, ele é estrutural. E em relação a essa responsabilização jurídica, né, do racismo, ele nos fala que, ainda que pessoas racistas elas sejam punidas pelos seus atos, isso não seria o suficiente para que a sociedade ela deixe de ser uma máquina produtora de desigualdade racial. E nas palavras do Silvio, o racismo ele constitui todo um complexo imaginário social que a todo momento é reforçado pelos meios de comunicação, pela indústria cultural e pelo sistema educacional. E é interessante observarmos
E ao longo dos anos assistindo telenovelas brasileiras, milhões de pessoas elas são convencidas de que mulheres negras elas têm vocação para desempenharem os trabalhos domésticos. E nessas telenovelas também a gente tem a representação dos homens como bandidos ou criminosos, né? Ao contrário dos homens brancos, né, que são representados, né, são pessoas que estão sempre à frente do poder e liderança nas empresas. E, novamente, aqui, eu deixo falar o autor, que nos diz assim: a escola, ela reforça todas essas percepções ao apresentar um mundo em que negros e negras não têm muitas contribuições importantes para a história, literatura e ciência. E a ideologia, ela está aí para nos convencer de que existem lugares de negros e negras e brancos em meio à sociedade. E tudo isso é para não causar espanto nas pessoas, porque se existem lugares definidos para cada raça na sociedade, com certeza não causará nenhuma estranheza nas pessoas que se acomodarem com essa divisão social. E, por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre a forma como que o racismo ele se manifesta no campo econômico. E um exemplo disso, né, consiste na forma como é feita a tributação no Brasil. E essa tributação ela é feita sobre o salário e consumo, e que acaba pesando mais sobre os mais pobres e assalariados. Ao contrário, né, se essa tributação ela fosse feita sobre patrimônio e renda, e se incidiria sobre os mais ricos, o que não acontece. E dessa forma, a carga tributária ela se torna um fator de empobrecimento da população negra, e especialmente em relação à mulher negra, porque são elas que recebem os menores salários e em relação aos rendimentos dessas mulheres negras, elas pagam muito mais tributos do que os homens brancos. E nas palavras do autor, qualquer política econômica, fiscal e orçamentária que mereça ser levada a sério precisa incorporar o debate da desigualdade racial. E assim eu fico por aqui com as minhas contribuições. Boa tarde a todos. Bem, continuando a reflexão, Silvio Luiz de Almeida, com o seu livro Racismo Estrutural, publicado em 2018 pela coleção Feminismos Plurais, como bem disse, né, Lucineide, o Rafael também já apresentaram bem. Essa obra se popularizou no Brasil e tem sido discutida e tem sido fundamento em muitos debates nas diversas mídias, onde o tema racismo nunca tinha sido pautado. Essa obra apresenta esclarecimentos muito didáticos sobre preconceito, discriminação e racismo, classifica, né, racismo institucional, individual, estrutural. E agora, por conta dessa divulgação e da promoção e do tamanho que essa obra, né, ganhou recentemente no Brasil, é muito comum nós ouvirmos, né, todas as pessoas, entre artistas, enfim, né, especialmente os artistas que nós vemos agora se apropriarem desse debate, lançarem mão desse conceito do racismo estrutural, né, para explicar muita coisa. Então, a gente vive ouvindo, isso é culpa do racismo estrutural, é o racismo estrutural, né? Mas ainda são poucos os que conseguem entender o que de fato é essa dimensão estrutural, demonstrando que ainda é preciso insistir no estudo e na compreensão da construção histórica das nossas relações sociais, nacionais, e conhecer a relação dinâmica e complexa entre o Brasil e o mundo ocidental colonizador. O próprio Silvio faz questão de dizer que essa é uma obra, antes de tudo, de teoria social. As nossas instituições, como bem também mencionou a Lucineide, né, a partir do que o Silvio afirma, né,
e bem coloca, as nossas instituições elas são racistas porque a nossa sociedade é racista. A nossa sociedade sul-americana, com um regime capitalista periférico, que quis se embranquecer para fugir do estereótipo de sociedade selvagem, né? Então, essa sociedade é racista. A nossa sociedade se fundamenta pela lógica da hierarquização entre os grupos sociais, organizando os mesmos em classes, gêneros, e os distribuindo pelo território a partir desses critérios nos quais, em alguns territórios, se acessam direitos, e em outros territórios, a licença para matar. São verdadeiros campos de extermínio, como, infelizmente, nós vimos acontecer de forma escancarada recentemente. Então, numa tentativa de ilustrar como o racismo estrutural opera, e homenageando também o próprio Silvio a partir de um dos seus ídolos, que é o grupo MCs Racionais, eu vou dizer um trecho de uma de suas músicas. Malicioso e realista sou eu, Mano Brown. Me dê 4 bons motivos para não ser. Olha meu povo nas favelas e vai perceber. Daqui eu vejo uma caranga do ano, toda equipada, e o tiozinho guiando, com seus filhos ao lado, estão indo ao parque. Eufóricos, brinquedos eletrônicos. Automaticamente eu imagino. E a molecada lá da área, como é que tá? Provavelmente correndo para lá e para cá, jogando bola descalços nas ruas de terra, e brincam do jeito que dá, gritando palavrão, é o jeito deles. Eles não têm videogame, às vezes nem televisão, mas de todos eles têm um dom, São Cosme e São Damião, a única proteção. No último Natal, Papai Noel escondeu um brinquedo prateado, brilhava no meio do mato. Um menino de 10 anos achou o presente. Era de ferro com 12 balas no pente. E fim de ano foi melhor para muita gente. Eles também gostariam de ter bicicleta, de ver seu pai fazendo Cooper, tipo atleta. Gostam de ir ao parque e se divertir, e que alguém os ensinasse a dirigir. Mas eles só querem paz, e mesmo assim é um sonho. Fim de semana no Parque Santo Antônio. Olha só aquele clube, que da hora. Olha aquela quadra, olha aquele campo. Olha quanta gente. Tem sorveteria, cinema, piscina quente. Olha quanto boy, olha quanta mina. Afoga essa vaca dentro da piscina. Tem corrida de kart, dá para ver, é igualzinho que eu vi ontem na TV. Olha só aquele clube, que da hora. Olha o pretinho vendo tudo do lado de fora. Essa música, fim de semana no Parque Santo Antônio, fim de semana no parque, presente no álbum intitulado Raio X do Brasil, em 1993. Essa é a forma como esse brilhante artista já denunciava o racismo estrutural e também demonstra como a arte é poderosa para disputar ideias, disputar as mentes, os corações e promover conflitos, tensões. Tão importante a uma ideia de democracia. Viva a cultura popular, e eu espero que com isso tenha deixado um conflito, uma indignação em todos. Boas reflexões. Boa tarde a todos. Eu pego o gancho aqui da Jerusa, continuo falando um pouquinho sobre arte. Eu escolhi um trechinho onde o Silvio de Almeida cita Frantz Fanon, e no final dessa citação, Fanon fala: as culturas negras e indígenas, por exemplo, não precisam ser eliminadas, desde que seja possível tratá-las como exóticas. Eu vou ler um trechinho onde o Silvio de Almeida continua falando: o exotismo confere valor à cultura, cujas manifestações serão integradas ao sistema na forma de mercadoria. Desse modo, o cinema, a literatura, a música e as artes plásticas não precisam negar a existência do racismo. Pelo contrário, produções artísticas de grande repercussão
tratam do racismo e do sofrimento por ele provocado de modo direto. Não é apenas extirpando a cultura que o racismo se representa, mas desfigurando-a, para que a desigualdade e a violência apareçam de forma estilizada, como tema de meditação ou peça publicitária, e possam, assim, ser integradas à normalidade da vida social. Essa normalidade e esse exotismo, ele abre espaço para as barbáries que a gente vê, né? Para a sexualização dos corpos negros, para toda forma de maus tratos. E a gente vê a mídia hoje, quando passa nos filmes, nas novelas, o sabor que é assistir a novela retratando a escravidão. Eu particularmente não assisto, porque eu não consigo. Eu tenho uma lista enorme de livros que eu preciso, de filmes que eu preciso assistir, de documentários, e eu não dou conta. Mas a mídia gosta disso, não é? E eu acho que esse exotismo que acontece com a questão do racismo ajuda a normalidade dos maus tratos, da grosseria, da violência com os corpos negros em qualquer espaço. A gente pode assistir nos filmes, nas séries, nos livros, na mídia, e é isso que normaliza a gente ver a polícia matar um corpo negro, não é? À luz do dia, diante das câmeras. É isso que normaliza a gente ver corpos negros no chão e as pessoas saltando os corpos e seguindo seus dias, né? A gente vê corpos negros no shopping, no estacionamento. Essa normalização do racismo e de tudo de mais cruel que há é que faz com que não seja mais necessário que se esconda. As pessoas estão mais racistas? Não, elas estão perdendo o medo de agredir, de violentar, de desrespeitar pessoas negras. A mídia como espectadora, né, da Ibope. E aí a gente fica vendo como que as pessoas lidam com a questão do racismo como meros espectadores e normalizando a barbárie. E a gente vê ainda, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pesquisa, quanto mais sensível a gente fica a essas situações, a essas questões, mais a gente precisa se fortalecer, cuidar da saúde mental, a gente precisa levar debates, né, para outros espaços. Eu falo que o NUPED mesmo é um espaço de diálogo aberto, de acolhimento, e a gente precisa disso. E a gente precisa desse passe livre para a academia, de trazer outras pessoas, de informar, né? A gente vê enquetes hoje, as pessoas se perguntando quando, eu vi hoje de manhã, quando você se descobriu negro, né? Foi numa abordagem policial, foi num fora, né? De um relacionamento, foi naquela situação embaraçosa no seu espaço de serviço, foi ali que você se descobriu negro, que você viu que você não se encaixava, não é? E a questão do estrutural, eu falo que o racismo é estrutural enquanto espinha dorsal da sociedade, né? A gente não consegue hoje pensar uma sociedade em que vai eliminar o racismo, a gente tem que pensar numa nova sociedade. E eu acho que só o estudo, só o fortalecimento mesmo é que vai nos conduzir para uma solução. E eu termino aqui minha fala. Bem, dando seguimento aqui, gostaria de trazer alguns trechos para a gente pensar o racismo institucional, né, e como ele se diferencia, né, sendo uma expressão do racismo estrutural. O Joachim Hirsch, ele fala que as instituições são modos de orientação, cotinização e coordenação de
comportamentos que tanto orientam a ação social, como tornam totalmente possível, proporcionando relativa estabilidade aos sistemas sociais. Aí o Silvio de Almeida ele traz que as instituições elas são como somatórios de normas, padrões e técnicas de controle que condicionam o comportamento dos indivíduos, que resultam dos conflitos e das lutas pelo monopólio do poder estatal. As instituições também, como parte da sociedade, carregam em si os conflitos existentes dessa sociedade, né? Em outras palavras, as instituições também são atravessadas internamente por lutas entre indivíduos e grupos que querem assumir o controle das instituições. Abrindo aspas aqui para o Silvio, as instituições são hegemonizadas por determinados grupos raciais que utilizam mecanismos institucionais para impor seus interesses políticos e econômicos. Ainda, as instituições são também conflituosas e sua coesão depende da capacidade de absorver conflitos, tanto ideológica quanto repressivamente. E a instituição precisa se reformar para adaptar a dinâmica dos conflitos sociais, o que implica alterar suas próprias regras, padrões e mecanismos de intervenção. Ou seja, as instituições são expressões do racismo estrutural. Se determinada instituição não tiver e aplicar políticas de promoção de igualdade racial ou de gênero, estará reproduzindo o racismo e sexismo daquela sociedade, em especial o poder judiciário, pois as leis são uma expressão muito importante das relações de poder e conflito de uma sociedade. Obrigado, e essas são minhas contribuições. Boa tarde, pessoal. Eu queria fazer algumas reflexões acerca do livro do Silvio de Almeida. Eu encontrei alguns pontos interessantes que eu queria trazer hoje. Um deles, né, é essa concepção de que essa concepção institucional, né, do racismo, ele é efetivamente, né, um avanço, né, para os estudos das relações étnico-raciais, né, ele amplia e também supera, né, essa ideia existente de racismo como sendo exclusivamente um comportamento individual. Então, o racismo institucional, né, ele vai dizer respeito, né, aos efeitos causados pelos modos de funcionamento das próprias instituições, né, que concede privilégios a determinados grupos de acordo com a raça. Então, para o autor, as instituições, né, elas estabelecem e regulamentam as normas e os padrões que devem conduzir às práticas dos sujeitos, né, conformando seus comportamentos, seu modo de pensar, suas condutas, suas concepções, suas preferências. E dessa forma, né, o Silvio de Almeida também vai dizer que as instituições são a materialização das determinações formais na vida social, né, e derivam das relações de poder, conflitos e disputas entre os grupos que desejam admitir o domínio da instituição. Essas relações de poder, né, próprias das instituições contribuem para a manutenção da hegemonia da branquitude e também seus interesses sociais, políticos e econômicos, definindo regras e condutas que são naturalizadas. Em um segundo momento do livro, o autor aborda, né, os modos como o racismo ele é naturalizado, né, por meio de um processo de constituição de subjetividades que cria um conjunto de princípios tidos pela branquitude como sendo verdadeiros e também racionais, que são feitos também essencialmente para poder também estar fundamentando, né, as desigualdades raciais existentes no Brasil. Aí, nesse sentido, os meios de comunicação, a indústria cultural, as instituições educacionais, eles restauram constantemente, né, essas ideias que moldam o imaginário social numa perspectiva racista. Nas palavras do Silvio de Almeida, né, tem outra citação interessante dele. Ele vai estar dizendo que uma pessoa ela não nasce branca ou negra, mas torna-se a partir do momento em que seu corpo e sua mente são conectados a toda uma rede de sentidos, compartilhados coletivamente, cuja existência antecede a formação de sua consciência e de seus efeitos. E assim, eu encerro minha contribuição. Boa tarde, eu sou a Conceição. Eu gostaria de começar a minha fala aqui com esse livro do Silvio de Almeida, fazendo a leitura da dedicatória dele, né? A quem é que ele dedica este livro? Ele diz assim: a todas as mulheres negras, as minhas ancestrais que me permitiram caminhar até aqui e com quem um dia hei de me reencontrar para expressar gratidão. As presentes
que, cada uma a seu modo, me possibilitaram, dentre outras coisas, escrever este livro. A todas vocês que me deram a vida, o sustento, o apoio, o alento e o amor. A vocês, mulheres negras, com quem caminho lado a lado, aprendendo e dividindo a esperança de um mundo mais justo. Dentre todas, especialmente a você, minha mãe Verônica. Aqui estamos nós, mulheres negras desse grupo no PED, nossos irmãos negros e aliados, né, que, por diferentes atravessamentos, nos encontramos nessas encruzilhadas da vida para discutir o Silvio de Almeida. O ponto que eu quero destacar é o ponto que me toca no que tange ao meu campo de atuação enquanto professora, né, enquanto pesquisadora das relações étnico-raciais no contexto escolar. Eu elaborei um textinho aqui que eu quero compartilhar com vocês. O ponto que quero destacar hoje tem a ver com os desafios para a implementação das leis antirracistas, fruto das lutas históricas do movimento negro e seus aliados, correlacionando as diretrizes da Lei 10.639, de 2003, com a lei de cotas, né, com a famosa lei de cotas, que é a lei das ações afirmativas no ensino superior, trago reflexões sobre o porquê que algumas e alguns docentes se recusam ou atravancam a implementação das ações afirmativas, a implementação dessas ditas leis antirracistas no contexto escolar. A Lei 10.639, né, e aqui penso eu, né? A Lei 10.639 vem no bojo das várias conquistas de luta do movimento negro, que nos idos dos anos 90 amplia a pauta, deixando de ser apenas reivindicatória e passa a ser propositiva. Neste sentido, esta lei é direcionada para o sistema de ensino, aqui entendido como lugar da produção e reprodução de representações estereotipadas das pessoas negras. É uma proposta de mudança do currículo da educação formal das escolas de nível básico e, posteriormente, dos cursos de formação de professores. A proposta é repensar o paradigma educacional brasileiro, ressignificando a forma como a história e cultura negra estão presentes nos currículos, no material escolar e no cotidiano da sala de aula. Apesar da lei já ter atingido a maioridade, né, está completando mais de 19 anos, né, e das várias iniciativas ocorridas durante governos populares e democráticos após sua promulgação, por exemplo, na elaboração e difusão de material científico e didático para dar suporte aos docentes em sala de aula, além de outras iniciativas como formação continuada em nível de curso de aperfeiçoamento, especialização, reformulação do livro didático, do Programa Nacional do Livro Didático, inserção de disciplina nos currículos dos cursos superiores de licenciatura e bacharelado, formação de grupo de estudos e pesquisa nas instituições federais, como os NEABIs, NEABs e grupos correlatos. Ainda vemos, apesar de tudo isso, que o cumprimento das suas diretrizes está longe de ser alcançado, apesar dos avanços inquestionáveis. Pensando a partir do meu lugar de atuação profissional, que é o IFPA, né, o Campus Conceição do Araguaia, aqui no interior do Pará, percebo que os documentos normativos eles estão adaptados de acordo com o que preconiza a Lei 10.639 e a Lei 12.711, que é conhecida como a Lei de Cotas. Mas, na prática, ainda não foi institucionalizada no cotidiano da sala de aula. Ainda é trabalhada de forma pontual por um ou outro docente, em sua maioria autodeclarados negros. Diante dessa situação, ainda temos o cenário político atual de ataques constantes e perversos às conquistas do movimento negro e suas pautas. A questão que se impõe, né, a questão que eu me coloco para essa reflexão de hoje, a partir da leitura do livro do Silvio de Almeida, é entender o que explica a não implementação efetiva ou implementação circunstancial e irregular da Lei 10.639 depois de mais de 18 anos de sua promulgação nas instituições de ensino brasileiras.
por que essa dificuldade para se implementar? E aí eu continuo. Penso que a lei traz uma proposta de sociedade radicalmente oposta ao modelo existente e põe em xeque o modelo predominante, o que se choca com a estrutura do pensamento colonial e colonialista difundido pelo sistema de ensino brasileiro. Neste sentido, entendo que não seja possível compreender essa resistência ao projeto de sociedade trazido pela Lei 2639 a partir dos referenciais da ciência moderna gestada no Penso, Logo Existo, de René Descartes. Por isso, abordo essa questão a partir da decolonialidade do poder, do saber e do ser. A modernidade produziu o negro, um ser destituído de humanidade, selvagem, animalizado. Essa imagem construída no bojo do projeto colonial repercute ainda hoje na forma como as sociedades herdeiras desse processo pensam e reproduzem discursos e práticas acerca dos descendentes dos africanos da diáspora. Os valores civilizatórios do colonizador, reatualizado pela colonialidade do poder, alimentam noções de inferioridade e incapacidade do povo negro de elaborar saberes, conhecimentos válidos, mesmo que produzido nos parâmetros da ciência cartesiana. A Lei 10.639, por seu turno, emerge dos movimentos sociais, especialmente dos movimentos negros, dos negros em movimentos e seus aliados e aliadas, com o objetivo de tornar obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos da educação básica, e assim garantir a presença equitativa, não é substitutiva, no ensino de todas as matrizes étnico-raciais aludidas pelo Estado brasileiro na Constituição Federal de 88. Então, penso eu, temos uma lei proposta pelos negros e seus aliados que torna obrigatória a história e cultura de seu grupo de pertencimento, acionando pedagogias e epistemologias outras, diferente daquelas consolidadas e tidas como únicas possíveis. É neste sentido que acredito que há, primeiramente, toda uma desconfiança em torno dessa proposta, em função de ser um conhecimento produzido pelos negros e que servirá de base para pensar toda a estrutura da sociedade brasileira. A alegada falta de material, na minha perspectiva, na verdade, camufla o incômodo de sujeitos que tiveram seu projeto de sociedade e sua visão de mundo sobre o negro abalados com a proposta dessas leis antirracistas. Mas por que, poderíamos perguntar? Isso é um problema. Penso que se a branquitude reconhecer o negro como detentor de conhecimento, está colocando-o no mesmo nível de existência, igualando-o a si mesma, derrubando o mito que produziu e difunde a diferença entre o branco superior e o outro, o negro inferior, ou inferiorizado. Estará assumindo o racismo que estrutura e é estruturante das relações sociais e raciais no Brasil, que, por sua vez, coloca o negro na posição de subalternidade e mantém as condições históricas coloniais que favorecem o sujeito branco. E a gente sabe que no Brasil, né, existe o problema do brasileiro se assumir racista, né? Existem várias pesquisas que demonstram, né, que quando se faz a seguinte pergunta para o brasileiro, existe racismo no Brasil? A porcentagem é enorme dizendo que sim. Quando a pergunta é, você é racista? Aí essa porcentagem cai. Porque existe o racismo, mas ninguém é racista. Então, existe uma dificuldade, né? É a que eu cito Florestan Fernandes, que ele diz que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Daí, quando o Silvio de Almeida ele traz no livro dele as 3 perspectivas de racismo, que é o racismo individual, o racismo institucional e o racismo estrutural, né?
No Brasil, qual é a perspectiva do racismo aceita nessa ideia? Né? É o racismo individualista, porque aquele racismo que ele é pontual e está localizado na pessoa, é uma questão de falta de educação, ou como mais recentemente a gente tem visto, é uma questão de problema psiquiátrico, é problema mental. Agora, todo racista é doido, né? Está tomando remédio. Logo é assim, todo discurso, que toda vez que aparece uma reportagem de caso de racismo, a justificativa é que a pessoa está tomando remédio psiquiátrico, né? Então, é uma questão de psicológica, de doença mental, é uma questão de legalidade, é só aplicar a lei e está tudo resolvido. Então, essa é a face mais fácil, porque não obriga o país, a sociedade, o Estado, se colocar diante, né, de uma questão estrutural, né? O racismo, ele é parte constitutiva do sistema mundo colonial, né? Que foi projetado, criado, né? No bojo do colonialismo e que segue com a colonialidade do poder, né? A branquitude continua. A branquitude e seus privilégios se sustentam na medida em que o seu outro oposto existe do outro lado da fronteira, como negro, inferior, pobre, sem mente. A ideia de uma sociedade pautada na hierarquia da diferença corrói se houver a consolidação desse projeto que coloca o negro como um diferente igual ao branco e as outras matrizes étnico-raciais. A diferença que hierarquiza grupos e pessoas tem que ser mantida para que o branco, produzido no bojo do projeto colonizador, exista, na medida em que também a branquitude é uma construção da modernidade. Para além do mito da democracia racial, o que está em jogo são dois projetos de sociedade pautados em cosmologias diversas e radicalmente distintas. Para o modelo hegemônico e seus detentores, aceitar essa diferença obriga-os a se reconstruir e se ver como uma entre tantas possibilidades de existências e resistência. O projeto universal, né, do colonizador, ele é colocado em xeque. Pergunto-me, contudo, se é possível a construção de uma sociedade inclusiva e pluricultural, como preconizam as leis antirracistas, a partir das estruturas sociais, educacionais e epistemológicas hegemônicas. Certamente que não, penso eu, mas ainda assim, acredito que as ações afirmativas, a lei de cotas e as leis antirracistas, a 10.639 e a 11.645, são importantes para tensionar esse espaço de disputa, fazendo proposições, questionando hierarquias e privilégios e produzindo narrativas contra-hegemônicas. Ou seja, constrangendo o sistema que estrutura e é estruturado por essas hierarquias. Pois não podemos esperar que a branquitude tome consciência dos seus privilégios e das estruturas que a produziram como sujeitos detentores de humanidades e histórias únicas possíveis. A rebelião da população negra, através dos vários movimentos negros, é uma ação irreversível desse processo de desestabilização das estruturas sociais e epistemológicas que colocaram o sujeito branco no patamar de humanidade única e definidora de humanidade numa escala evolutiva, colocando-se como modelo padrão a ser alcançado. Daí a importância de conhecer nossa história, inventariar e sistematizar nossos saberes, apontar nossas conquistas e ter em mente nossos desafios e o que ainda temos para conquistar. Mantermos-nos vigilantes, porque a branquitude se camufla, reinventa-se e reinventa mecanismos de nos invisibilizar, silenciar, diminuir e desacreditar nossas lutas, conquistas e pautas. Combater o epistemicídio, como faz o NUPED, ao trazer para o centro da análise os autores negros e autoras negras,
Sobretudo, assim como disputar narrativas, ocupar espaços, identificar e denunciar o racismo, são algumas de nossas pautas de luta diária, especialmente no campo da educação, lugar de onde e por onde combatemos o racismo, o sexismo, o machismo, a LGBTfobia e as diversas formas de opressão. Eu encerro aqui a minha colaboração. Obrigada. Bom, eu acho que a minha companheira e a Conceição, né, deu um panorama geral, né, das principais reflexões assim que o Silvio traz, e eu fiquei agora até sem palavras, hein, Conceição? Primeiro te agradecer, né, pela sensibilidade de ter feito a leitura da dedicatória. É gratificante ouvir, né, ouvir de um homem negro, né, de um cara como Silvio de Almeida, que está aí construindo, né, todo um campo reflexivo, e ele já vem logo dar um soco no estômago de muita gente, né, ao dizer a questão que está para além, né, do que é o racismo estrutural, como bem pôs a Jerusa, né? Esse livro ele deve ser percebido como um livro de teoria social, então ele rompe com os limites, e os limites que preferencialmente, né, e assim, a maioria da hegemonia branca, ela faz isso, ela quer nos colocar dentro de limites, e dizer limites é dizer aonde, em que campo nós devemos pensar o racismo, e onde que nós devemos pensar cada uma de todas dessas coisas que nos afligem, né, diretamente e intencionalmente. E aí é muito, assim, eu fico com o meu coração bem em paz quando eu acompanho essa dedicatória forte, e ela vem dizer para cada uma de nós que nós, de fato, né, não precisamos só de uma dedicatória, né, mas nós estamos aqui e estamos para ser vistas, estamos para receber não só uma, mas 1 milhão de dedicatórias aí em todo e qualquer trabalho. E aí, pessoal que está aqui, que chegou até aqui, né, nos ouvindo, as minhas reflexões, elas vão, né, elas estão dentro, né, do que os meus companheiros trouxeram nessa tarde, que é a questão de como que o Silvio ele veio trazendo, né, e veio, de fato, desvendando a questão do racismo, né, e até chegar ao que nós estamos vendo, que é essa parte estruturante, esse arcabouço, né, tão violento, que vai nos desfacelando durante todo esse tempo, né, que é o racismo estrutural. O Silvio ele tem todo o cuidado de trazer as mazelas que cada ponto do racismo, né, cada categoria em que o racismo se instala, o quanto que ele consegue, dentro do seu campo, ser mais opressor do que a gente consegue visualizar. E aí eu resolvi trazer uma concepção que após a publicação do livro, o professor Silvio ele vem tentando rebater, né, o que uma série de teóricos eles tentaram dizer, que o que eu posso fazer, então, se o racismo ele é estrutural? O que a gente vai fazer com um negócio que é estruturante? É como o nosso corpo, né? As bases do nosso corpo, ela é formada por toda uma superfície óssea. Então, se não tem essa base óssea, o que eu posso fazer se ele é estrutural? E não é o que o Silvio trouxe, né? O Silvio ele tá apontando para esse racismo estrutural, mas ele não está dizendo que está posto e está acabado. Então, é importante a gente, para além da leitura do livro, entender que o autor
ele veio o tempo todo desvelar, né? Tentar afastar essa ideia de que, olha, o professor Silva está dizendo que o racismo é estrutural, ponto. É estrutural, caramba! Ele é de fato estrutural, ele é de fato individual. E nós sabemos o quanto que massivamente, né, o racismo individual ele faz com que o último rapaz que foi morto pela polícia ele vire uma estatística e amanhã ninguém lembra mais. Mas institucionalmente isso é de uma proporção ainda maior. Aí não é só o Genivaldo, são todas as crianças, é a chacina. Então ele vai tomando uma proporção estrutural. Então é bem importante a gente trazer isso e deixar aqui também, né, esse ponto de vista tão importante, né, do autor, né? E aí eu queria ler para vocês esse trecho que o Silvio, a gente traz um monte de coisa, os meus companheiros vão trazendo, aí a gente vai... então não vou falar mais sobre o quero. E aí o Silvio, na página 40, ele diz o seguinte: pensar o racismo como parte estruturante não retira a responsabilidade individual sobre a prática de condutas racistas. Pelo contrário, entender que o racismo é estrutural e não um ato isolado de um indivíduo ou de um grupo, nos torna ainda mais responsáveis pelo combate ao racismo e aos racistas. Conscientes de que o racismo é parte estrutural social e, por isso, não necessita de intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral e ou juridicamente culpado ou responsável. Certamente, o silêncio o torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. Então, simplesmente dizer, né, nos bancos escolares, dizer na sacola cheia, no supermercado, onde que você estiver, que eu não posso fazer nada, isso aconteceu porque é um ato isolado, isso não te libera. Na verdade, o Silvio está dizendo que isso só faz com que você compactue, com que você possibilite a manutenção do racismo. A mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias vazias ou repúdio moral do racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas racistas, antirracistas. Então, eu queria dizer um pouco, eu trouxe isso porque é bem forte, né, a gente entender que as práticas racistas elas estão em todos os lugares. E tornar o racismo, visualizar o racismo como uma parte estruturante que, inclusive, vem moldando, né, a economia, a cultura, né, a política, isso não traz um esvaziamento. Na verdade, isso faz com que a gente utilize, né, essa pegada como uma ferramenta, mas uma ferramenta que vai nos ajudar a combater as práticas racistas, principalmente dentro desse discurso, desse esvaziamento, né, de que a Conceição colocou muito bem. Eu não sou racista. O que eu faço com todo esse racismo? Dizer-se somente não racista não faz com que você se isente da culpa do que está acontecendo. É preciso entender que essa culpabilização ela vem de um poço ainda mais fundo. E somente colocando a mão dentro desse poço é que a gente vai conseguir sentir, de fato, o que essa parcela, o que significa, de fato, essa estrutura macista, essa estrutura nojenta que vem moldando e vem tentando nos dizer para onde ir, onde ficar, o que fazer. A gente vai estar aí, muito para além dessa estrutura. Bora lá. Aqui acabam as minhas contribuições. Boa tarde.
Que tarde linda, assim, né? Escutar meus colegas falando, cada consideração excelente, né? Assim, de trazer a relevância, a importância do livro do Silvio de Almeida, né? Para as reflexões do pensamento negro brasileiro. Eu queria fazer uma ponte com todo mundo, assim, né? Com todos os meus colegas que fizeram considerações antes. Então, eu começaria com a apresentação do Rafael, quando ele lembra para a gente que o Silvio ganhou espaço em outros espaços de atuação, de reflexão e de fala, que nem todos os intelectuais negros vinculados ao movimento negro conseguem, né, esse espaço. Isso é extremamente importante, porque é furar a bolha, né? É furar a bolha da branquitude e conseguir levar uma discussão como essa. Claro que ali, diferente, por exemplo, da passibilidade que é garantida para as pessoas com menos traços fenotípicos negroides, né? Que também é mantida essa transibilidade aí entre o grupo branco e o grupo preto, existe uma outra forma também de conseguir essa passagem, que é quando você dialoga mais com aqueles referenciais que são os referenciais que o grupo branco respeita, né? Essa não foi a primeira, o Silvio não é um pioneiro nessa área, né? O primeiro intelectual negro que a gente estudou aqui nas reflexões coletivas, o sociólogo Guerreiro Ramos, ele fez isso também, para conseguir ser lido e principalmente para fazer com que as pessoas, né, com que os sociólogos brasileiros percebessem que a adoção, no estrito senso, de fórmulas, né, fórmulas de cálculo de natalidade, mortalidade, desenvolvimento humano e tudo mais, importadas dos Estados Unidos ou da Europa e aplicadas no grupo social brasileiro, elas dão um resultado que não é o resultado real da nossa estrutura social, não é? Então, como é que o Guerreiro Ramos tentou se comunicar, então, com esse grupo branco? Usando todo um referencial ocidental branco, né? Então, notadamente europeu, né? Ele usou muito Heidegger, Russell e tal. Como a Jerusa disse, o livro do Silvio de Almeida é uma teoria social. E, para tentar dialogar com esse pessoal, porque ele também é uma pessoa da área do direito, para tentar dialogar com os sociólogos, né? Eu já ouvi muito sociólogo dizendo, mas não é a área do Silvio, o Silvio é da área do direito, jurista, não é a mesma coisa, né? Então, quer dizer, usa a disciplinaridade para desqualificar a importância, a relevância, a profundidade do discurso, da teoria, né? Mas aí o que o Silvio faz? Ele traz todo um referencial, né? Eu gostaria de citar um trecho em que ele traz todo um referencial da teoria do direito, da teoria econômica, da teoria social e tudo mais, para mostrar como, a partir de todo esse referencial ocidental, a gente conseguiria compreender a profundidade do racismo estrutural, não é? Então, é como o racismo individual é a ponta do iceberg, né? Eu uso a ideia de um vulcão, né? A lava ali, ó, a ponta da lava ali escorrendo, é o racismo individual, né? É a injúria racial, não é? Que está sendo tratada, como bem disse a Conceição, ultimamente, como se fosse um desvio, né? Uma loucura, um desvio psicológico, psiquiátrico dessa pessoa. Não, ali é simplesmente a manifestação mínima do racismo, né? A compreensão dele dentro da estrutura é mostrar o quanto a estrutura econômica, política, ideológica, educacional, ou seja, todos os aparelhos ideológicos brasileiros, a mídia, o jornal, o cinema, a televisão, né? A Má trouxe a novela, não é? Então, por que no auge da discussão sobre o racismo estrutural, quando a gente avança um pouco para fazer as pessoas compreenderem, né? Notadamente o grupo da branquitude, compreender o que é o racismo, que não é única e exclusivamente a injúria racial, né? Ou seja, uma dimensão individual do racismo, que é imoral e abjeta,
não é? Mas ela não é só isso, ela é fundante dentro da estrutura, eu vou falar disso. Todos esses aparelhos ideológicos, né, eles são fundamentalmente estruturados, né? E aí eu vou trazer a ideia que a Lucineide apresentou, né? São instituições, mas são instituições elaboradas, estruturadas, compostas, executadas, colocadas em ação, funcionando com majoritariamente por sujeitos brancos, notadamente de classe média, não é? Então, compreender que essas instituições são racistas porque a sociedade é racista é também compreender o quanto de benefício material imediato ao operacionalizar essa instituição garante ao grupo branco, majoritariamente ao grupo branco de classe média e os bilionários aí brasileiros, os benefícios e os privilégios que eles têm garantidos pelas instituições, né, do poder judiciário, econômico, legislativo, administrativo, de mídia, de entretenimento, não é? Então, há um benefício direto. Normalmente, as pessoas no senso comum falam sempre precisamos fazer entrar na representação mais negros e tudo mais. Mas isso é colocar o foco na negritude, no grupo social negro, e tirar o foco dos sujeitos brancos que operacionam essa máquina institucional, não é? Em todos os níveis, institucional, que garante a eles mesmos os benefícios que vão acarretando aí, né? Então, o Silvio consegue entrar nesse grupo a partir do referencial teórico dele, mesmo sendo um preto retinto, né? Ele está trazendo um referencial teórico que as pessoas permitem que ele fale, porque se ele chegasse lá falando em epistemologia de terreiro, Exu e tudo mais, ele não estava lá. Ele não estava lá falando nada, não é? Não teria espaço para ele. Ele consegue furar essa bolha para pautar. O que é que o sistema faz? Tenta esvaziar o conceito, que foi o que a Leidiane acabou de apresentar. Então, olha só, o que ele está dizendo explicitamente, porque é só pegar o sumário do livro, ele está falando em todos os âmbitos, né? Mídia, economia, política, direito, em todos os âmbitos, como é que o racismo se estrutura. Instituições não são prédios e legislações, são pessoas que criaram as instituições, que criaram a burocracia que faz essas instituições públicas e privadas funcionarem, que fazem o modus operandi, a burocracia, e que executam ela, colocam ela em funcionamento. Então, tem o sujeito no início, o sujeito branco no início, o sujeito branco no meio e o sujeito branco no final, quando ele recebe diretamente os benefícios do funcionamento dessas instituições, não é? E aí, o que eles fazem? Vamos deixar ele falar, pega o senso comum, né? Estrutural, não é? Tem que compreender historicamente de onde vem esse termo estrutural, não é? Da estrutura da sociedade, não é? Para que não se operacione mais uma vez o nível da branquitude no senso comum, de esvaziar o conceito e dizer, olha, o que a gente vai fazer? É estrutural, o Estado é assim, naturalizar, né? Então, eu queria, como contribuição, falar de um trecho do livro do Silvio, que é sobre o direito como poder, né? Então, está lá na página 134, 135, ele diz o seguinte: a concepção do direito enquanto manifestação do poder admite que a criação e aplicação das normas não seriam possíveis sem uma decisão, sem um ato de poder antecedente. Então, o ato de poder antecedente que cria as instituições brasileiras majoritariamente brancas é um ato de um sujeito, de um indivíduo, né? De grupos individuais. Criou o regramento,
criou as legislações, né? São eles, esses sujeitos que fizeram isso. As legislações são colocadas em funcionamento. Vem de novo, majoritariamente o grupo branco que faz ela funcionar, não é? E quem é que está na ponta? Quem é que vai acionar essas instituições? Brancos e negros e indígenas. Só que a legislação não foi feita por indígenas, a legislação não foi feita por negros, não é? Ela foi feita por brancos. Então, quem é o grupo que tem esse acesso direto a essa legislação? Afinal de contas, ele é o sujeito objeto da instituição e da legislação, do regramento que está ali. E os outros sujeitos, eles são o quê? Né? Então, mais um trechinho aqui. As concepções institucionalistas parecem compatíveis com o direito, visto como manifestação do poder. Se o direito é produzido pelas instituições, as quais são resultantes das lutas pelo poder na sociedade, as leis são uma extensão do poder político do grupo que detém o poder institucional. O direito, nesse caso, é meio e não fim. Ele é início, meio e não fim. O direito é uma tecnologia de controle social, utilizada para a consecução de objetivos políticos e para a correção do funcionamento institucional, como o combate ao racismo por meio de ações afirmativas, por exemplo. Aí eu volto na reflexão da Conceição. O movimento negro, que existe no Brasil desde o final do século XIX, veio pautando na luta. Luta, gente, não é uma luta abstrata, é uma luta que envolve a vida pessoal dessas pessoas. Envolve a subjetividade delas, envolve uma doação para além de se manter vivo, tentar e conseguir se manter vivo, é gastar uma energia da sua vida para exercer a luta, entendeu? Então, é uma coisa amplamente exaustiva, o que não é para o grupo branco, porque o grupo branco ele não precisa lutar por nada, ele está assegurado, não é? Ele está no início, no meio e atendido no fim de toda estrutura institucional, pública e privada. Ele era o sujeito a quem deveria ser atendido, portanto, ele é o sujeito na gênese das instituições, ele é o sujeito, né? São os sujeitos, é o grupo social que institui as instituições, no caso do direito, as legislações, e ele é aquele para o qual foi feita essas legislações, para proteger, para assegurar, não é? Propriedade privada, para assegurar bens materiais, para assegurar segurança alimentar, não é? Social, política. Agora, como é que, para todo esse grupo, todo esse processo de constituição das instituições, quem era o grupo que não foi o objeto em momento algum, não foi o sujeito, não foi o ator da composição dessas instituições? Nem o grupo negro, nem o grupo indígena. E aí, se a gente fala do direito e das legislações, dos códigos penais, né, do acesso à defesa, né, em tese do acesso à defesa e tudo mais, ela não foi feita para assegurar direito para esses outros sujeitos. Se tivesse sido, a gente não estaria, os indígenas não estariam agora na luta contra o marco temporal, não é mesmo? Porque os direitos naturais deles estariam assegurados. É a base fundante do Ocidente o contrato social. O direito natural é o primeiro, não é? E nós, brasileiros, copiando esse modelo de legislação, em tese, estávamos garantindo o direito dos primeiros proprietários, não é? Mas aí você faz o quê? Você institui um outro dispositivo legal, jurídico, aprovado dentro de uma instituição majoritariamente branca, produzida por brancos, para atender brancos, que vai propor um marco temporal, tirando o direito natural de quem? Do primeiro proprietário. No caso dos encarceramentos em massa, quantidade de pessoas que nunca passaram por um julgamento, não é? Sendo que a Constituição, feita majoritariamente por pessoas brancas, executado por pessoas brancas, diz que todo cidadã tem direito à ampla defesa e ao contraditório. E, no entanto, olhem os índices, eles não estão escondidos em lugar nenhum, olhem os índices de encarceramento, olhem os índices de pessoas que estão cumprindo uma pena que nunca passaram por um julgamento algum. Então, foi feito para ele?
ou foi feito para assegurar a proteção do grupo branco contra o grupo preto e o grupo negro e o grupo indígena? Isso é que é a pergunta institucional. Essa é que é a pergunta estrutural, não é? Então, não é... O Silvio não gastou essa energia toda fazendo esse livro e que não está sozinho, porque ali no meio daquele discurso você reconhece todo mundo. Você reconhece Lélia Gonzalez falando dos benefícios, e o sociólogo argentino, né, Carlos Rosenbaum, falando diretamente dos benefícios materiais, econômicos, não é? Que se tem, benefício de bem viver, de qualidade de vida, em que o grupo branco tem ao desqualificar, não é? Os sujeitos negros e indígenas, benefícios diretos, não é? Então, a Lélia já tinha dito isso na década de 70. Né? O Abdias do Nascimento está falando do racismo brasileiro, né? Desde 70, o livro Genocídio do Negro Brasileiro, publicado em 1978, já denunciava esse processo judiciário, não é? Desse processo legislativo que não atende, não foi feito para atender, e muito pelo contrário, controla, vigia, encarcera, não é? A população negra. Então, o livro do Silvio apesar das referências ocidentais que garantiram a ele essa entrada nesse grupo branco, não é? Espaço para poder falar, ele está totalmente pautado dentro do movimento negro e dentro dos referenciais negros. O Silvio de Almeida conhece e cita o livro da Célia, Onda Negra, Medo Branco. Então, tem todo um suporte, uma origem, uma gênese dessa reflexão dentro do movimento negro. E aí, o que o sistema da branquitude faz? Pega o conceito e dá uma esvaziada. Né? Diz, isso é estrutural, o que se pode fazer com aquilo que é estrutural? Né? E naturaliza isso. Não, a história não é essa, né? A história é compreendamos imediatamente os benefícios de toda a ordem, né? Subjetivos, objetivos econômicos para o grupo branco através do racismo institucional, estrutural, individual, não é? Então, há um ganho, esse deveria ser o foco, o ganho que eles têm. Não é? E não só as perdas e a desqualificação do grupo indígena e negro, mas também os benefícios que o grupo branco vem acumulando há séculos aqui nesse território latino-americano. Né? Bom, então assim a gente encerra mais a nossa 9ª reflexão do primeiro decálogo, né, do pensamento negro brasileiro. Na próxima semana estaremos aqui novamente reunidos para apresentar as nossas reflexões sobre a obra da Cida Bento, Pactos Narcísicos da Branquitude, nas instituições públicas e privadas. Né? Então, a gente espera vocês aí na próxima semana. Boa tarde, obrigada aí pela atenção.